Fala galera! Dentro dessas aulas a gente discute sobre algumas dicas e estratégias de como ajudar você na sua jornada rumo a alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu sou o Júlio de Lima, especialista na área de testes de software, atuando na área há mais de 13 anos. Quanto às minhas formações, eu tenho um bacharel em engenharia de software, sou especialista em docência no ensino superior e tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E hoje a gente vai ter aqui uma aula, que é uma aula muito, mas muito importante para cada um de vocês, tanto você que já atua na área de testes, quanto você que está pensando em um dia atuar na nossa área. Porque hoje a gente vai descobrir qual é a habilidade mais requerida nas vagas de teste de software. É uma habilidade que é requerida em 91% das vagas. E essa habilidade é a habilidade de programar. Bom, a gente fez uma pesquisa em 500 vagas para a área de testes de software. Foram 500 vagas que a gente analisou uma a uma lá no LinkedIn, pesquisando por vagas para testes de software no Brasil. E em 91% dessas vagas, a gente encontrou a necessidade de programar. Ou seja, 91% dessas vagas estava lá descrito nela, de maneira explícita, tipo, precisa programar, ou de maneira implícita. Por exemplo, pedindo que o candidato soubesse trabalhar com a ferramenta Selenium WebDriver. Bom, Selenium WebDriver, a gente sabe, é uma biblioteca, né, uma library, e para que você consiga utilizá-la, você precisa de programação. Logo, implicitamente, a vaga pede programação. Entenderam? Dei aqui o exemplo de Selenium WebDriver, mas teve várias outras também, outras ferramentas, outras bibliotecas que estiveram aí dentro dessas necessidades das vagas. Muitas delas em outras linguagens de programação. Por exemplo, JavaScript. JavaScript foi a segunda linguagem mais pedida nas vagas. E ali tinha alguns frameworks, como por exemplo Cypress, que usa de programação. Logo, a gente então interpreta, né, de uma maneira implícita, a vaga pede que você saiba programar também, beleza? Então, aqui é só um contexto a mais para você saber como é que foi que a gente chegou nesse número aqui, desses 91% das vagas. E 91% é um número gigantesco, né? Para a gente facilitar, é como se apenas uma a cada 10 vagas não pedisse que você soubesse programar. Isso deixa você muito limitado. Muito, muito, muito limitado mesmo. E concorrendo com muitas outras pessoas que também não sabem programar. Beleza? Por isso que hoje é super importante você assistir essa aula para entender um pouco mais sobre programação e, é claro, também ver exemplos práticos de como fazer isso. Ok? Esse é o nosso objetivo hoje. Mas, para as pessoas que ainda não programam, ou pessoas que estão começando agora no mundo de programação, provavelmente deve estar se perguntando, né? O que significa programar? Bom, programar é você ser capaz de criar um software através do uso de linguagens de programação, que basicamente oferecem para você sequências de comandos que você pode utilizar para dizer ao computador como é que ele deve se comportar. É como se eu ensinasse para você um novo idioma ou um grupo de sinais que você pudesse enviar para o computador para que ele realizasse uma determinada tarefa, ok? Isso é programar. Agora, o que significa programar para um profissional de testes de software? Bem, isso pode significar muitas coisas. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, volta depois para a aula sobre testes baseados em contexto, que foi a nossa última aula, e você vai entender. Tem empresa que tem um contexto que espera que você, testador, saiba automatizar testes. Tem outras empresas que esperam que você, testador, seja capaz de revisar o código que os desenvolvedores criam. Então, tem sim uma grande variação. Mas, como eu coloquei aqui, em sua maioria,
Programar para um testador significa que você tem que ser capaz de criar os seus testes automatizados. E testes automatizados são pedaços de software. Quando eu falo pedaços, é porque realmente, se a gente for comparar um software com um grupo de testes automatizados, você vai ver que é uma pequena parte do que seria um software como um todo. Mas ainda assim é um software. Então, um teste automatizado é um pedaço de um software que é criado para interagir com o software e checar se ele está funcionando como esperado, sob algumas condições que você define nos seus testes. Então, eu vou te dar um exemplo. É como se você, ser humano, quisesse checar se depois de você informar o seu usuário e a sua senha e pressionar o botão entrar, se você realmente consegue ver as suas informações secretas. Mas não as informações secretas de um amigo, as suas informações secretas. Porque você colocou as suas credenciais. Entendeu a ideia? Uma vez que você, humano, vai lá e consegue realizar essa ação no software, você pode então criar um pedaço de software que interage com esse software, literalmente abrindo o site, clicando no seu usuário, digitando, clicando na sua senha, digitando, clicando no botão entrar e então checando que apareceu uma mensagem dizendo: seja bem-vindo, fulano de tal. Ok? Então, basicamente é isso que a gente faz dentro da área de testes de software com programação. Volto a dizer, pode variar dependendo de qual é o contexto em que você está, mas essa é, definitivamente, em sua maioria, o principal significado do que é programar para um testador. É ser capaz de criar esses scripts de teste automatizado. O que você precisa para começar a programar? Bom, são 3 coisas. Número 1, você precisa de uma linguagem de programação. Há diversas hoje em dia no mercado. Vou dar um exemplo para vocês de algumas. Java é uma linguagem de programação. JavaScript é outra linguagem de programação. Python é uma terceira linguagem de programação. C# é uma quarta linguagem de programação. Ruby é a quinta linguagem de programação. E tem muitas outras. Mas essas que eu acabei de citar, eu citei no nível de importância para você que está buscando uma nova oportunidade na área de teste de software ou a sua primeira. Por quê? Porque segundo a pesquisa que a gente fez, essa é exatamente a ordem das ferramentas, das linguagens de programação mais pedidas no mercado. Java é a primeira, JavaScript é a segunda, Python é a terceira, C# é a quarta, Ruby é a quinta. Então, se você está buscando aprender mais sobre uma linguagem de programação específica, diria Java. Se você tem tempo de estudar sobre 2 linguagens de programação, diria Java e JavaScript. Por que isso? Porque, como eu já disse aqui para você diversas vezes, dentro aqui das nossas aulas, a gente está falando sobre empregabilidade, sobre alavanque de carreira. E para que você consiga alavancar, é necessário que você atenda aos requisitos do mercado. Beleza? Bom, então você precisa da linguagem de programação. E quando eu falo que você precisa da linguagem de programação, pensa que algumas linguagens de programação precisam ser instaladas no seu computador, ok? Já outras linguagens, elas podem acontecer delas já virem instaladas no seu computador, beleza? Vou dar um exemplo para você de Python. Puxa, em diversas versões do Mac OS X, você, que é o sistema operacional que roda dentro das máquinas Apple, você costumava ver Python já como sendo algo disponível dentro do sistema operacional. Java é algo que você tem que instalar, você tem que baixar e fazer a instalação na sua máquina, ok? E aí você tem outras diversas linguagens de programação, como eu disse, e cada uma delas tem o seu jeitinho de fazer, mas você tem que ter ela instalada. Mas além de ter ela instalada, você também precisa de conhecer quais são os comandos dela. Lembra que eu falei que ela oferece comandos? Você decora esses comandos ou tem acesso à lista dos comandos disponíveis e isso te ajuda a você sair escrevendo uma sequência de uso desses comandos para que quando você executar, o computador entenda o que é que você quer que ele faça.
Basicamente é isso. Alguns comandos que você vai ver numa linguagem de programação. Um comando para você criar um espaço na memória onde você vai colocar dentro dele um determinado valor para ser utilizado posteriormente. Vamos dizer que eu tenho aqui esse espaço na memória que eu chamei de nome. E eu vou lá e pego o valor Júlio de Lima, jogo aqui dentro desse espaço de memória e ele fica ali armazenado. Se em algum momento eu fale, mostre o que tem dentro do nome, ele apresenta Júlio. Entenderam a ideia? Se eu venho aqui e falo, quero tirar Júlio daqui de dentro e quero colocar aqui dentro agora o nome Priscila. E eu falo, mostre o que tem aqui dentro, ele me mostra, Priscila. O nome dessa caixinha que eu acabei de fazer de exemplo aqui, que é esse espacinho na memória, em programação é chamado de variável. Porque é um espaço dentro da memória e que fica armazenando dados e que você pode tirar e colocar dados lá dentro. Bacana, né? Isso tem a ver com a linguagem de programação. Em Java, para você criar isso que eu acabei de falar, é necessário que você escreva algo como string, espaço, nome. Se você vai fazer isso em JavaScript, você só coloca nome. Se você vai fazer isso, sei lá, em outras linguagens, cada uma delas tem o seu jeitinho de fazer. Para que você consiga atribuir um valor para essa variável, você tem que colocar o sinal de igual. E depois do sinal de igual, um aspas duplas com qual é o valor de texto que você quer colocar lá dentro. Isso tem a ver com a linguagem de programação. Você tem que decorar a forma com que cada uma delas funciona. Além da linguagem de programação, você vai precisar também de um interpretador ou de um compilador. Linguagens como Java, por exemplo, elas são linguagens compiladas. Depois que você escreve um pedaço do software, você tem que compilar para depois poder usar. Linguagens como JavaScript, por exemplo, são interpretadas. Então, você precisa de um interpretador para que ele possa ler o arquivo que tem as suas instruções em linguagem de programação. Você também vai precisar de uma IDE ou de um editor de textos. Uma IDE é um software onde você vai digitar os comandos da sua linguagem de programação e a IDE te oferece outras coisas, como, por exemplo, um compilador já embutido para compilar para você aquele código. Ou você pode usar um editor de texto simples, como o caso do bloco de notas, ou o editor de textos do Windows. Você pode escrever código lá, se você for utilizar, por exemplo, uma linguagem interpretada, como o JavaScript. Tem outras formas de você fazer, por exemplo, usar uma linguagem Java e fazer uma compilação, escrever em Java dentro de um editor de textos e depois compilar com uma outra ferramenta, ok? Mas isso é aula para um outro momento. Quero agora dizer para você que você precisa dessas 3 caixinhas, pelo menos, para que você comece a programar, ok? Por enquanto, a gente está falando aqui sobre conceitos. E a ideia é que você meio que vá preparando o terreno aí na sua mente para que já já a gente vai ver um exemplo prático e vai ficar mais claro para você aquilo que eu estou falando aqui. Beleza? Quando a gente fala de programação, como você já pode perceber, a gente tem a linguagem de programação e a gente tem também as ferramentas que permeiam o uso dela, certo? Mas quando a gente fala de escrita de um determinado pedaço de software, ou seja, da programação em si, a gente tem estilos de programação. Esses estilos de programação são chamados de paradigmas de programação. Basicamente, eles te dizem como é que vai ser a forma com que você vai programar, escrever os scripts, as sequências de comandos que você vai precisar fazer. Aí a gente tem vários paradigmas de programação. Mas eu trouxe aqui para vocês os 3 principais, os 3 mais conhecidos, vamos dizer assim. O primeiro é chamado de procedural. E eu fiz um desenho aqui para tentar representar para você como as coisas funcionam no procedural. Funciona assim. É como se eu pegasse todos os comandos que eu quero que o meu programa, que o meu software faça e colocasse tudo dentro de um mesmo lugar com uma lista de comandos. Ok?
Então, eu vou lá e falo, colocar o valor na variável, fazer uma soma, uma divisão, uma multiplicação e apresentar alguns dados na tela. Tudo isso dentro de um mesmo pedaço, um mesmo arquivo, com uma sequência gigantesca de comandos. Isso é o que a gente chama de procedural. A gente também tem um paradigma chamado de orientado a objetos. Como funciona? A gente pega aqui um conjunto de ações que pertencem a um objeto e a gente então define isso dentro de uma coisa que a gente chama em programação de classe. Então, o que acontece? A gente pega aqui as ações que podem ser executadas no meu software, que são aqui de um objeto que possui apenas ações azul, e coloco dentro de uma classe. Os verde azulados eu coloco em uma outra classe, e os verdes fluorescentes eu coloco em uma outra classe. E aí, quando eu preciso de executar ações de um determinado objeto, que é o azul, eu então crio um objeto com base na classe que só tem as ações do azul. Se eu quero fazer algum tipo de ação e que envolve aqueles métodos, aquelas ações verde fluorescente, eles vão estar numa outra classe que eu vou criar um objeto a partir dele. Então é como se a gente falasse assim de uma maneira bem abstrata, se a gente separasse o que é de um determinado objeto num lugar, o que é de outro determinado objeto em outro, o que é de outro determinado objeto em outro lugar ainda. Ok? Uma separação pelo que cada um deles pode ou não fazer. O nosso terceiro paradigma de programação é o funcional. No paradigma funcional é diferente do procedural. No procedural, a gente tinha um lugar com um montão de sequências. No funcional, ou no orientado a objetos, a gente tinha separação. Os azuis estão aqui, os verdes azulados estão aqui, os verdes fluorescentes estão lá. Já no funcional, a gente tem, dentro daquele nosso software, as funções separadas, as pequenas ações separadas. Você consegue ver qual é a cor que cada uma delas tem, mas elas estão em lugares diferentes, em pequenas partinhas que podem ser utilizadas quando a gente quiser. Bacana, né? O que eu quero que você guarde na sua mente aqui é a seguinte: no procedural, a gente tem as sequências de comandos todos num lugar só. Na orientada a objetos, a gente separa as coisas através de quais são as ações que cada objeto pode fazer. E na funcional, a gente tem o software dividido em pequenas partezinhas que ficam todas dentro de um software e você pode usar cada uma delas quando você precisar. Ok? Hoje, a gente vai falar sobre uma linguagem de programação que é orientada a objetos. Ou seja, a gente tem separações em classes ou objetos e cada uma das ações que pertencem a esse determinado objeto. O que a gente vai ver no final das contas é algo mais ou menos assim. Veja, aqui é como se a gente tivesse 3 objetos. A gente tem um objeto que é o login test, que é aquela carcassinha ali, aquela borda cinza que está ao redor. A gente tem um outro objeto que é o transferência test e a gente tem um terceiro objeto ainda chamado pagamento test. Dentro do login test, a gente tem 3 testes: teste credenciais válidas, teste credenciais inválidas e teste senha expirada. Enquanto no transferências testes a gente tem teste transferência com saldo, teste transferência com limite, teste está sem saldo. E já no pagamento teste a gente tem, tá vendo? Cada um deles tem os seus quadradinhos relacionados a qual é o objeto. Entenderam aqui agora a ideia de como funciona a programação no paradigma orientado a objeto? As coisas ficam organizadas através das ações que podem ser realizadas para aquele determinado objeto. No pagamento teste, a gente tem apenas ações que podem ser realizadas, aqui no caso, testes que podem ser realizados e que estão relacionados a pagamento. Não tem dentro do pagamento teste coisas de transferência ou coisas de login.
E dentro do login não tem coisas de transferência ou coisas de pagamento. Entenderam a ideia? Então, isso daqui é o que a gente chama de orientação a objeto. Eu, então, separo as coisas em objetos e as ações que eu tenho dentro dessas coisas, ou seja, dentro desses objetos, são apenas aquelas que pertencem a ele. Beleza? Ótimo. Vou voltar aqui só para que vocês consigam comparar novamente. Se fosse no procedural, tudo estaria dentro do mesmo lugar. No orientado a objetos é o que vocês viram. No funcional, é como se a gente tivesse cada um daqueles métodos separados, sem que eles tivessem um objeto específico ao redor deles. Ok? Acho que agora ficou mais fácil, né? Excelente. Agora, é importante que a gente também faça aqui um exemplo prático, para que você consiga entender um pouco melhor sobre como as coisas funcionam, não é verdade? Então, a gente vai fazer um exemplo real agora, fazendo uso da linguagem de programação Java. Eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês, tá bom? A gente vai fazer um exemplo real com o uso de Java, que é uma das linguagens de programação orientadas a objeto que é mais pedida nas vagas. A gente tem 47% das vagas na área de testes hoje do Brasil que pedem que você, testador, saiba programar em Java. Vamos lá, então. Eu vou remover essa tela daqui, vou colocar essa outra, ok? E vou me colocar bem no cantinho ali para vocês, para que a gente possa dar uma olhadinha agora no exemplo real. E aí eu vou explicando para vocês para ficar mais fácil. Tá bom assim? Vamos lá. Essa daqui é uma IDE, ok? Uma IDE é aquilo que eu falei para vocês, um ambiente onde você consegue programar. A gente está numa IDE chamada IntelliJ IDEA. Se você quiser depois fazer download na sua casa, basta você entrar no Google e pesquisar por IntelliJ Download. E aí você vai ter aqui o Google apresentando para você a possibilidade de fazer download. E aqui você vai então poder fazer download do IntelliJ IDEA. Ok? Eu recomendo que vocês usem essa versão que está aqui embaixo, que é a versão Community, que você não paga para utilizar. Basta você clicar no botão download que vai estar aqui. Bem, quando você tem o Java instalado na sua máquina. Falando sobre o Java, né? Você pode procurar aqui por Java JDK no Google. Ele vai trazer aqui para você o Java Downloads. E aí você vai ter aqui o JDK. Veja que hoje nós estamos na versão 20, mas tem várias outras versões disponíveis, tá bom? Por exemplo, a 17 está aqui. Eu venho aqui na Java 20, escolho qual é o meu sistema operacional, no meu caso é o Mac, e aqui eu baixo conforme a arquitetura do meu processador. Beleza? Para baixar, basta clicar aqui no botão download e você vai conseguir baixar. E depois, para instalar, 2 cliques, next, 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 finish. Bem, já tenho Java, já tenho IntelliJ. Eu também criei aqui um projeto. Para criar um novo projeto, é bem simples. Basta você clicar aqui em File, New, Project. Vai abrir essa janelinha aqui para vocês. E você vai poder clicar aqui em New Project. Escolher um nome para esse projeto. Verificar que se você tem aqui Java, Maven. E se a versão do JDK apareceu aqui para você, você clica em Create e ele vai criar para você. Eu já deixei criado aqui para mim, para que a gente pudesse fazer esse exemplo. Tá bom? Lá dentro, você vai ter aqui o nome da pasta e vai ter uma pastinha chamada SRC. Dentro dela vai ter main, Java e também essa pastinha test, que vai ter Java lá dentro. O que eu fiz aqui foi criar um package. Esse package aqui representa a minha aplicação, que é um banco. Para criar um package é bem simples. Você clica nessa pastinha,
com o botão direito, escolhe New Package. E aí você então vai aparecer uma janela para que você dê um nome para esse pacote. O nome que eu dei foi esse, br.com.juliodelima.banco. A mesma coisa eu fiz para o teste. A próxima coisa que eu faço aqui agora é a seguinte. Lembra que eu falei para vocês que na programação orientada a objetos eu posso criar classes? E essas classes vão representar objetos. E em cada objeto eu tenho métodos. Pois é. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu venho aqui, clico com o botão direito, dentro do src main Java, com meu pacote, e escolho a opção New Java Class. Vamos dizer que eu estou criando aqui uma classe para dizer para o computador que eu quero que ele me ajude a fazer transferências. Então, eu vou escrever aqui o nome da classe, transferências. Dentro de programação, existe uma coisa chamada boas práticas, ok? E também existe outra chamada de design patterns. Eu não vou entrar dentro desse assunto na aula de hoje. Mas saiba que, dentro dessa questão de boas práticas ou design patterns, existe um padrão que fala para você criar serviços dentro da sua aplicação. E esses serviços, basicamente, vão armazenar quais são as regras que você tem para uma determinada parte do seu software. Então, eu estou criando aqui agora uma classe serviço que serve para gerir as transferências. Transferência serviço é o nome da minha classe. Em programação, como eu disse para você, a gente tem boas práticas. E dentro de Java, uma delas diz que quando você vai criar uma classe, que é uma classe composta por mais do que um nome, você tem que ter a primeira letra maiúscula de cada palavra sendo descrita no nome da classe. Então, se eu tenho uma classe chamada transferências serviço, eu tenho que ter o T maiúsculo e o S maiúsculo, não pode ter acentuação e não pode ter espaços, ok? Transferência serviço. Estou vendo que aqui é uma class, então eu pressiono Enter e ele cria para mim essa class. Bom, aqui está a primeira dica para vocês. Todas as vezes que você for estudar uma linguagem de programação, ela vai ter comandos, que são comandos que estão referentes àquela determinada linguagem de programação. Vou explicar para vocês alguns deles. O comando package serve para dizer em qual local, né, essa classe está. Então, eu tenho aqui a classe que está dentro de transferências serviço.java, é um arquivo. No package, eu tenho que dizer a qual pacote ela pertence. Como eu criei essa transferência serviço dentro do pacote br.com.juliodelima.banco, o comando package vem seguido de um espaço e depois do espaço, o nome do package. Basicamente é isso. Ok? E aí, no final de cada comando em Java, na maioria dos comandos, eu tenho um ponto e vírgula. Então, o comando package, espaço, o nome do package e depois um ponto e vírgula. Você vai perceber que esse comando foi colocado automaticamente depois que eu criei a classe. Isso é um dos benefícios do uso de uma IDE. A IDE permite que, quando você crie um determinado arquivo, algumas coisas já sejam criadas para você automaticamente. Isso nunca aconteceria, tá bom, nunca é muita coisa. Isso comumente não aconteceria em um editor de textos puro, ok? Por exemplo, se você for criar um arquivo de classe dentro do bloco de notas, ele não vai vir com isso daqui para você, a não ser que você modifique o seu bloco de notas. Bom, comando package. Em Java, é comum que, depois que você colocou os seus comandos de cabeçalho, que ele tenha um espaço vazio, por isso que a linha 2 está vazia. Ok? E na linha 3, nós temos um comando. Esse comando é um comando
que define uma classe. A classe é como se fosse uma receita de um bolo. Você descreve como é que o bolo vai ficar quando estiver pronto. Se eu tenho uma receita de um bolo, quando eu dou um comando nela, ela gera para mim um bolo real. E o bolo pode fazer, seja lá o que for que eu descrevi ali dentro, ok? Então, uma classe é como se fosse um desenho de algo. E quando você dá um comando, que a gente chama de instanciar, ele gera para mim um bolo real. Já pensou que coisa maravilhosa? Se você tivesse uma receita de bolo e você falasse instancie o bolo, pum! Ele cria o bolo lá para você. Ia ser muito mais fácil, não seria? É assim que linguagem de programação orientada a objeto funciona. Tem uma classe que é uma descrição. Quando você dá o comando de instanciar, aparece o bolo real ali para você. Ok? Então aqui é como se fosse uma receita de como uma transferências funcionam. Ok? Ótimo. O comando de criar classe no Java é assim: public espaço. Public espaço class espaço o nome da classe. Então não basta que o arquivo tenha esse nome. O nome da classe aqui tem que ser exatamente igual, ok? Public class nome. E aí depois disso vem um abre-chave e na linha de baixo um fecha-chave. Júlio, o que acontece se ao invés de public com P maiúsculo eu colocar public com P maiúsculo? Vai dar erro. Júlio, o que acontece se eu não escrever class? Não vai funcionar. Júlio, o que acontece se eu colocar um T minúsculo? Vai funcionar, mas não vai ficar bonito, beleza? Porque classes têm um T maiúsculo, ou tem a primeira letra maiúscula em cada palavra. E se eu colocar um S minúsculo? Vai ficar horrível. Por quê? Porque as classes que têm mais do que uma palavra que a compõem precisam ter cada uma das primeiras letras em maiúsculo. Júlio, o que acontece se eu apagar o ponto e vírgula daqui? Dá erro. Júlio, o que acontece se eu colocar um nome diferente do package? Dá erro. Basicamente é o seguinte: o que você vê na aula com um P minúsculo tem que ser P minúsculo. C minúsculo tem que ser C minúsculo. Palavra que segue esse padrão tem que seguir esse padrão. Se tem um espaço aqui, coloca o espaço. Por quê? Cada partinha disso daqui foi criada com um objetivo específico. Ok? Hoje eu não vou mostrar para vocês o que significa esse public aqui. Ok? Mas, no final das contas, o que ele significa é que ele é um modificador. Beleza? É um modificador, isso é o máximo que você precisa saber para a aula de hoje. Mas existe documentação na internet que ensina para você o que é um modificador. Só que quer saber o que é de mais legal? Que dentro do YouTube do Júlio de Lima, não sei se você conhece ele, Júlio de Lima, existe lá dentro uma playlist que é a playlist Curso Gratuito de Programação para QAs que querem aprender a programar. Olha só que maravilha. Tem aqui 11 vídeos e um dos vídeos fala sobre modificadores de acesso. Então depois você pode vir aqui e saber muito mais sobre programação. Não é legal? Um curso gratuito para você que é QA e que quer automatizar seus testes. Beleza? Ótimo. Como eu estava dizendo, esse daqui é um comando. Ele não pode ser modificado, tá bom? Tem que ser desse jeitinho. Tudo que está entre o abrir e o fechar da classe representa a classe. Então, quando eu venho aqui e dou um Enter, eu estou dizendo que qualquer coisa que eu escreva aqui faz parte dessa classe. Ok? Entenda o seguinte. Classes. Lá, se a gente for pegar, vamos voltar aqui, ó, para aqueles nossos slides, né? Quando você vê aqui, ó, lembra que a gente tinha aqui, ó, um transferência, e o transferência tinha os quadradinhos dele? Os quadradinhos são o que a gente chama em programação orientada a objeto de métodos, ok? Métodos são pequenos pedaços de código que podem ser executados, sequências de comandos. É isso que eu quero mostrar para você agora. Quero mostrar para você agora como é que funciona um método.
A classe é aquele retângulo grande. Agora eu vou te mostrar como cria um quadradinho. Funciona assim, ó. Novamente, modificadores, ok? E aí, em Java, todas as vezes que você vai lidar com algum tipo de informação, dado, sabe, que você possa armazenar em algum lugar, você precisa descrever um tipo. A gente tem alguns tipos, ok? Por exemplo, int é um número inteiro. Boolean é como se você pudesse armazenar verdadeiro ou falso. String é um texto alfanumérico. Double é um número que tem números decimais, é um número decimal, vamos dizer assim, ok? Ele tem ponto flutuante. Se eu quero criar um daqueles quadradinhos que está dentro da classe, eu preciso saber previamente qual é o tipo de retorno que o meu método terá. Ou seja, depois de executar aquele pedacinho de código, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que eu quero criar um. Eu vou deixar isso daqui por enquanto como uma interrogação, só para você raciocinar melhor comigo e essa aula ficar um pouco mais didática. Imagina que eu quero criar um método que ele serve para, durante a transferência de valores, validar se o valor da transferência é um valor válido, tá bom? Vamos dizer que o valor da transferência ele tem que estar entre 1 centavo e 5.000 reais. Tem que estar entre esses valores. Caso contrário, não deixa transferir. Ou seja, qualquer pessoa que está usando o nosso sistema vai ter que transferir entre 1 centavo e 5.000 reais, inclusive. Ok? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou chamar esse método de validar valor. Ok? Esse vai ser o nome do meu método. Ou seja, aqui dentro vai ter uma sequência de comandos que faz uma validação do valor. Beleza assim? Se o método se chama validar valor, ao final da execução dele, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um sucesso ou um insucesso. Concordam comigo? Ótimo. Quando a gente fala sobre sucesso ou insucesso dentro de programação, um tipo de dado que a gente pode utilizar é o tipo de dado booleano. Por que isso? Porque a gente meio que fala de uma maneira mais semântica a seguinte frase: validar valor é igual a falso, ou validar valor é igual a verdadeiro. Quando é verdadeiro, validou o valor. Quando é falso, deu erro. Entenderam o esquema? Eu poderia fazer isso também com o inteiro. Só que eu teria que definir um número, tipo 0 significa que deu bom, 1 significa que deu ruim, ou o inverso, por exemplo, entende? Eu poderia definir isso daqui como uma string. Se validou o valor, deu sucesso, eu retorno o texto, sucesso. Se não, eu retorno o texto, erro, por exemplo, entende? Mas, em programação, Boolean é uma ótima forma de falar isso. Para validar um valor, eu preciso de ter um valor, concorda comigo? Então, dentro de programação em Java, a gente tem, dentro da descrição de um método, a gente tem um parênteses onde eu posso passar o valor. Então, o valor ele é um número com ponto flutuante, não é assim? Com decimal? Seria inteiro? Não. Um número inteiro, segundo a matemática, você já sabe, né? Ele não tem lá a vírgula nem o ponto, tá? E se fosse string? Pô, string é um texto alfanumérico, não faria muito sentido. E boolean? Menos sentido ainda. Eu não quero validar um valor que é verdadeiro ou falso. Eu quero responder se é verdadeiro ou falso. Então, o que vocês acham se fosse double? Pô, Júlio, double, segundo o que você ensinou, funciona, porque daí serviria para um decimal, né? Exato. Em Java, você coloca o tipo primeiro para depois descrever qual é o nome que vai representar esse valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor
da transferência. Então, olha só o que eu estou dizendo. Eu estou criando um método que está com esse modificador público. Ele, ao final dele, eu tenho que retornar se é um verdadeiro ou falso. E o nome desse método é validar valor. Sendo que ele é validar valor, eu tenho que passar um valor. Esse valor é o valor da transferência e ele tem um tipo double. Ok? Vou abrir aqui a chave e fechar a chave. Tá vendo? Isso é um método. Júlio, eu posso tirar o public aqui? Olha, poder você pode, porque ele iria fazer uma outra mágica aqui por debaixo dos panos. Entretanto, para a gente aqui hoje, como a gente não está discutindo modificadores, eu vou deixar como public, ok? Júlio, eu poderia não ter o boolean aqui? Não, vai dar erro. Júlio, eu poderia não ter nome aqui? Não, vai dar erro também. Júlio, eu poderia não ter o parênteses? Não, vai dar erro também. Júlio, eu poderia não ter o double, o valor da transferência? Não faria sentido, porque você está querendo validar um valor, você tem que passar o valor. Júlio, eu poderia não ter o abre-chave? Não poderia. Você tem que ter ele, é obrigatório. E ele tem que fechar? Tem que fechar. Um dos maiores problemas de pessoas que estão aprendendo programação é que elas mudam aqui o P para P maiúsculo, sendo que era para ser minúsculo. Eles tiram os espaços onde tinha que ter espaço. Eles confundem como que é a definição de uma classe e como é a definição de um método. Eles esquecem de fechar alguma coisa que eles abriram. Por exemplo, eu abri parênteses, eu tenho que fechar o parênteses. Porque se eu esquecer de fechar, vai dar erro. Eles esquecem de abrir o parênteses, mas lembram de fechar, vai dar erro. Esquecem de fechar, mas lembram de abrir, vai dar erro também. Como que eu sei de todos esses erros que acontecem? Simples. Já são mais de 9.000 alunos em todos esses anos nessa indústria vital. Eu sei exatamente o que vocês precisam, onde vocês vão errar e qual é a solução para os seus problemas. Essa é a melhor coisa que tem de você estudar com alguém que já ajudou outras pessoas a aprender aquele assunto que você tem tanta dificuldade, né? Bom, então, aqui dentro desse validar valor, o que eu quero fazer? Imagina que essa palavrinha aqui, essa frase, valor da transferência, que aqui para a gente é chamado de parâmetro de entrada ou argumento de entrada, ele vai ser aqui a representação de um valor. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer um se. Um if representa para nós em programação uma condição. Eu digo, se alguma coisa, faça algo. Então, olha só o que eu vou colocar. Eu vou escrever primeiro para depois te explicar, tá? Ó, se o valor da transferência for maior do que 0,01, ok? Se o valor da transferência for maior do que 0,01 e o valor da transferência for menor ou igual que 5.000, tá vendo? Isso daqui é o que a gente faz com ifs. A gente programa algumas condições. Não é legal? Eu estou falando, quem for usar o método validar valor, vai ter que passar um valor. E se esse valor for maior do que 0,01 e for menor ou igual que 5.000, faça algo. Faça o quê? Retorne true. Ou seja, se o valor da transferência for maior que 0,01 e o valor da transferência for menor ou igual que 5.000, vai retornar true. Se não, vai retornar false. Para os superprogramadores de plantão, eu sei que esse daqui não é a melhor forma de escrever esse código. Mas como a gente está em uma aula, a didática é o mais importante do que a boa prática.
tá bom? Então, para os super programadores de plantão, a gente poderia simplesmente retornar isso que está dentro do if, não é verdade? Mas para a galera que está aqui, que está aprendendo, que está vendo isso daqui pela primeira vez, isso daqui é algo que deixa mais claro para eles, tá bom? Então, só pontuando aqui o porquê que a gente está fazendo dessa forma. Beleza, pessoal? Então, olha só. Se essa condição aqui for atendida, quer dizer que a validação do valor vai ser verdadeira, true. Se não, se ela não for atendida, vai ser false. Entenderam aqui o esquema? Sim, né? Ótimo. Júlio, como que eu faço para testar? Porque você acabou de criar um pedaço de software. Como você faz para testar se o método validar valor está correto? Simples. Como a gente está numa linguagem de programação orientada a objeto, a gente precisa ter um outro objeto que é o testador das transferências. Olha como a gente faz. Eu venho aqui na pastinha de teste, Java, no pacote br.julio.com.juliodelima.banco e eu crio uma nova classe. Vou chamar de transferências test. Vou dar um enter. O transferências test é o meu objeto testador. Ele vai executar testes. Mas executar testes em quem? Opa, tô até esquecendo aqui, tá? Ó, vou fazer aqui um botão direito, Keyfactor Rename. Ele não é o transferências test, ele é o transferências serviço test. Entenderam? Transferência serviço está aqui e eu tenho transferência serviço test. Na classe transferência serviço test, veja que ela tem o mesmo esqueminha, ó. Tem um package, tem um public class, tem o nome da classe que é diferente do outro, tá vendo? E aqui dentro eu vou começar a criar os meus métodos de teste. Vou criar o primeiro para você ver. Eu venho aqui e digito arroba e tem aqui essa opção test. Isso daqui em programação se chama anotação. Anotação. A gente vai ter também uma aula de anotações lá dentro do curso gratuito de programação para QAs que querem aprender a automatizar seus testes. Pensa na anotação aqui como sendo um superpoder que você dá para um método. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Vamos dar superpoderes para métodos. Tá vendo esse método aqui? Ele não tem um superpoder, porque ele é simplesmente um método. Agora, esse método que eu vou construir aqui agora, ele tem um superpoder, ele é um teste. Olha só. Eu vou digitar public. Vocês lembram como que é a descrição de um método? Ela é exatamente igual aqui, ó. Public tem que ter um retorno, tem que ter um nome, tem que ter um parênteses e pode sim ou não ter um parâmetro de entrada, ok? Vou fazer do mesmo jeitinho, olha só. Public. Só que agora, como é um teste, eu não vou retornar nada. Aqui na transferência serviço, deixa eu fechar aqui, na transferência serviço, a gente retornava um booleano, lembra? Retorna booleano se é true ou false. No teste eu não retorno nada, então ele é void. Lembra? Void aqui não retorna nada, ok? E aqui eu vou colocar o nome do meu teste. É assim, teste, vou colocar alguma coisa. Validar valor válido para transferência. Abro, fecho parênteses, coloco a chavinha. Entenderam? Modificador. Modificador. Retorno. Retorno. Nome do método. Nome do método. Parênteses, abre chave. Parênteses, abre chave. Métodos têm a mesmíssima forma de descrição. O que muda é que você pode ou não ter parâmetros de entrada. No caso de um teste, a gente não precisa. Não precisa por quê, Júlio? Porque eu estou usando uma biblioteca chamada JUnit. E essa biblioteca chamada JUnit me dá essa anotação.
que faz um método se tornar um teste. E quando eu tenho essa anotação, o meu método não precisa de parâmetros. Olha só o superpoder. Apareceu um botãozinho verde de executar o teste. Olha só que maravilha. Vou tirar isso. Não tem mais. Entenderam? Anotações são superpoderes que nos ajudam a conseguir dar superpoderes para métodos. Vou começar aqui agora a escrever meu teste. Como que você, pensa aí um pouco, como que você testaria esse método validar valor? Pensa aí na sua casa. Como que você faria para validar se ele funciona corretamente? Bem, é simples. Eu tenho que pegar essa classe, lembra que a classe é só a receita? Eu tenho que instanciar ela. Pum! E ela surge lá para mim um serviço de transferência. É igual se fosse o bolo. Eu tenho uma classe do bolo. Instanciar. Pum! E aparece o bolo lá, você já pode comer. Aqui não. Eu tenho uma transferência, um serviço de transferências. Eu preciso implementá-lo para poder utilizá-lo. Então, primeira coisa que eu faço dentro do meu teste é fazer essa mágica da instanciação. Como eu faço isso em Java? Eu coloco o nome da classe, transferência serviço. Tá vendo que apareceu aqui já? Enter. Dou um espaço. Escrevo um nome de variável para ela. Vou colocar assim, ó, TS, transferência serviço, tá bom? Poderia ser qualquer coisa, Chablau. Poderia ser um nome, Júlio, poderia ser qualquer coisa, mas eu coloquei TS, porque eu vou lembrar que é transferência serviço. Recebe new transferência serviço. Olha só, a IDE me trouxe já tudo que começa com TRA. Eu falo, é transferência de serviço, jovem. Enter. Olha só, ela já escreveu tudinho para mim e eu coloco um ponto e vírgula no final, pronto. Isso daqui, galera, essa forma de escrita, nome da classe, um nome de variável, recebe, new transferência serviço, abre e fecha parênteses, é o que a gente chama de instanciar um objeto. Peguei a classe, pum! Agora eu tenho uma transferência de serviço na minha mão, onde ela está dentro do TS. Ok? Agora o que eu faço? Eu venho aqui e falo assim, ó. Resultado... Opa, desculpa, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar esse método validar valor que retorna um booleano. Então, aqui dentro do meu método, eu faço isso, ó. Boolean, espaço, resultado. Recebe o quê? TS é a minha transferência serviço. Ponto, ele já mostra aqui para mim que a transferência serviço tem um método de validar valor. Eu clico nele. Olha o que ele me fala. Ele me fala que eu tenho que colocar um valor de transferência. Então, agora, o que eu estou pensando? Se é um teste para validar um valor válido para transferência, eu posso colocar aqui -1? Não, porque é um valor válido. Eu posso colocar aqui 5.001 centavo? Não, porque é um valor válido. Os valores válidos, segundo o que a gente projetou, foi maior do que 0, desculpa, fiz errado. Maior do que 0,00, certo? Maior do que 0,00, ou seja, 0,01 é o menor que a gente pode, e menor ou igual que 5.000. Então, o que eu coloco aqui dentro? Eu tenho que colocar um valor válido. Vou colocar aqui, por exemplo, 3.500. Ponto e vírgula. Ok? E agora, a gente vai aprender sobre outra coisa muito bacana que a gente tem dentro do Java, que são métodos chamados de estáticos. Eles fazem parte de um objeto, foram declarados dentro de uma classe, mas como eles são estáticos, você não precisa fazer a instanciação dele. Vou mostrar aqui para você. Eu vou colocar aqui essa classe assertions. Quando eu dou um ponto, ele me mostra aqui, ó, algumas asserções. Asserções são checagens. Checagens. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu quero verificar que o resultado é true, verdadeiro, certo? Porque é um valor válido. Então, eu faço assertions.assert true
e coloco o que aqui dentro? O resultado. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei um método, dei para ele superpoderes de teste, instanciei a classe transferência serviços que eu já tinha criado, ou seja, peguei a classe, instanciar, ele criou transferência serviços, e aí eu falei, dentro de uma variável booleana resultado, eu vou colocar o resultado da validação do valor como 3.500. E depois disso, quero validar, ó, isso daqui é uma checagem, quero checar que o resultado é true. Quer ver como eu faço para rodar esse teste? Clico aqui, ó, no play. E de novo no play. E ele vem aqui e me fala, Júlio, o teste validar transferência tá funcionando, cara. Olha só que coisa maravilhosa. Depois que você escreveu isso daqui em teste de software é o que a gente chama de teste de unidade. Eu estou testando um método de uma classe. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente quer evitar que desenvolvedores abençoados vão lá e façam um erro aqui. Mudem algo dentro desse nosso software. Por exemplo, vamos dizer que um desenvolvedor sabidinho foi lá e falou assim, tá errado esse código. Quando o valor da transferência é maior que 0 e menor ou igual que 5.000, tem que ser false, não tem que ser true. Alguém escreveu errado, ó, ele inverteu aqui a regra. Quando a gente vai lá no teste e roda o teste, olha só o que acontece. Ele falha e diz, olha, eu esperava true, veio false. Aí ele fala, desculpa, fiz errado, vou voltar aqui. Então aqui é false, aqui é true. Ele volta lá no teste, roda o teste, e aí o teste passa. Entenderam? Eu, como sendo testador, eu tenho que saber o suficiente de programação para que eu saiba entender um pouco do código e que eu saiba escrever os testes automatizados. Vamos ver o que a gente aprendeu aqui hoje nessa aula? A gente aprendeu como escrever uma classe. A gente aprendeu o que é uma anotação que dá superpoderes. A gente aprendeu como escrever um método e viu que eles são muito parecidos, que eles têm um modificador, um retorno que pode ser um tipo ou pode ser vazio, que um método tem que ter um nome, que ele tem que ter um parênteses, que pode ou não ter um valor aqui dentro, que a gente pode transformar uma classe em um objeto através da instanciação, que segue esse modelinho aqui, e que a gente pode, então, criar variáveis que são espaços na memória para que você possa armazenar algo, e que quando você fala igual, ele vem aqui e você pode utilizar métodos que já foram criados em objetos, e que você pode também usar métodos, como é o AssertTrue, métodos estáticos, que fazem parte de classes e que servem para fazer validação do valor existente dentro de um teste. Bacana, né? Muita coisa bacana que a gente viu aqui hoje. Infelizmente, a gente está dentro de uma aula que é uma aula curta e que é uma aula que vai trazer para você uma visão de o que é que você, testador, precisa conhecer dentro do seu dia a dia sobre programação para que você vá lá e consiga, então, ter mais oportunidades dentro da área de teste de software. 91% das vagas espera que você, testador, saiba codificar. Aqueles comandos que eu acabei de mostrar para vocês são alguns dos comandos comuns quando a gente fala de programação e algumas das coisas mais comuns quando a gente fala de teste de software, ok? Teste de unidade é um ótimo jeito da gente aprender a programar, porque você aprende a programar um pedacinho do código e aí você aprende a testar aquele pedacinho do código. É sensacional, ok? Mas não é a única forma de você aprender. Você pode só aprender a desenvolver, depois só aprender a testar. Só aprender a testar e aprender a desenvolver junto. Ou aprender a desenvolver testando. Tem muitas formas de você aprender a programar. O que você precisa mesmo é de o quê? De material que te ajude a fazer isso. Puxa, você viu?
tem lá um curso grátis de programação para QAs que querem aprender a programar. Está dentro do meu YouTube. E a forma da didática é assim, bem tranquilo, para que você consiga realmente pegar aquilo que a gente está falando. A aula de hoje, eu trouxe para vocês alguns conceitos. Classes, objetos, métodos, variáveis, retorno, testes. Foram muitos conceitos dentro de uma aula pequena, de, sei lá, 40 minutos aqui de exposição prática. É impossível você aprender a programar em 40 minutos, ok? Mas você pode sim aprender a programar se você tiver um conjunto de aulas que vai trazer para você esses conteúdos de uma maneira um pouco mais lenta e que você consiga desfrutar, usar e realmente, se você tiver qualquer dúvida, um espaço onde você possa perguntar, tirar suas dúvidas, ok? E é isso que eu trago para você dentro da minha mentoria em teste de software. Lá dentro da mentoria em teste de software, a gente tem o módulo 6. O módulo 6 é apenas sobre programação em Java e bancos de dados. Para que você aprenda todos os conceitos que são necessários para que você consiga concorrer a essas 91% de vagas que pede que você saiba programar. O mais legal da mentoria é que você não está sozinho. Enquanto você está lá assistindo às aulas que são gravadas, você teve algum problema, qualquer problema, você está junto comigo no servidor do Discord, você vai lá e joga a sua dúvida, joga a exceção que aconteceu, o erro que aconteceu, as coisas que você não entendeu na aula, você pergunta para mim lá e eu estou lá para responder para você. Os outros amigos seus que estão na sua turma também estão lá para te ajudar. Dentro desse módulo, você aprende conceitos de desenvolvimento Java como variáveis, métodos, classes, construtores. Eu te ensino a instalar tudo que você precisa instalar, configurar tudo que você precisa configurar. A gente aprende sobre conceitos de orientação a objeto como herança, polimorfismo, encapsulamento, dentre outros. E o módulo é um passo a passo, com muitas metáforas para que você consiga entender de uma maneira muito mais clara, didática e de uma forma que você realmente possa entender. No final das contas, o que eu quero é que você realmente entenda. Beleza? E além disso, também a gente fala sobre banco de dados, ok? Tem alguns alunos meus que até falam sobre como foi para eles participar desse módulo. Então, ó, o Juliano falou assim, puxa, tinha que compartilhar. Estou estudando programação e ontem eu fiquei tão animado com o que eu tinha aprendido que eu criei um algoritmo de viagem e brinquei com a minha família. Olha só que bacana. Acho que estou me apaixonando por todo o curso. O Jânio falou assim, comecei a me aprofundar mais da equipe de forma mais técnica, indo olhar o código de fato, né? Até pelo fato dele já ter trabalhado como dev. Eu percebo uma mudança gradativa na equipe. Vejo que quando começo a apontar sobre algumas partes do código, eles perceberam que não estão falando com total leigo. E começa a mudança no comportamento, ou seja, ele passa a ser mais valorizado pelo time. Talvez essa é a demonstração real de que os QAs precisam saber programação. E eu destaco isso em diversas aulas e a sua importância. Já o Carlos falou assim, eu estava apavorado. Eu sempre posterguei aprender programação. A didática do Júlio é muito boa. Então, esses são depoimentos de alunos que realmente estão fazendo parte do treinamento e que viram como é que funciona, né? Uma dúvida que você pode ter é assim, Júlio, além da empregabilidade, tem algum outro benefício em saber programar? Tem vários. Puxa, como aconteceu, né, com o Jânio. Ele começou a aprender a programar, começou a conversar com os desenvolvedores e todo mundo começou a valorizar ele, falar, caraca, que legal, o Jânio realmente sabe do que ele está falando, entendeu? Então, essa valorização é muito boa, empregabilidade é ótima, você conseguir resolver os seus problemas sozinhos é outra coisa muito bacana, você ser capaz de automatizar testes é outra coisa que é muito legal também. Então, tem várias coisas boas em conseguir saber programar. Resumão. Programação é a habilidade pedida em 91% das vagas de teste de software no Brasil. Java é a linguagem mencionada em 47% das vagas e é orientada a objeto. Em testes é comum usar programação para automatizar testes, para que você possa usar variáveis, condicionais, classes, objetos e métodos. Esses são alguns dos conhecimentos comuns que você tem que ter para automatizar seus testes. Beleza? Agora com você.
Curta esse vídeo se você gostou. Comente, deixa seu comentário lá para mim, vai ser muito importante ter o seu feedback. Faça isso para que eu possa ver como é que essa aula tem ajudado você também. Então deixa seu comentário lá. Compartilhe com seus amigos, basta copiar o link aí da URL e compartilhar com seus amigos também. Um grande abraço, tchau!